Oi, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora que você vai estar vendo. Queria ler um pedacinho do texto aqui com vocês, né? Sobre um pouquinho que a gente falou da última vez, sobre estar alinhando, né? Não estar na sintonia de baixo, mas na sintonia do reino. E às vezes a gente fala assim sobre estar alinhando, como que eu vou fazer? A gente tem que dar uns passos. Eu queria sugerir a você pudesse enxergar alguns passos para que você possa permanecer no reino. Esses passos aí, tem um texto aqui na palavra de Deus, e eu vou pegar como exemplo Jesus, tá bom? Deixa eu mexer aqui, né? Tá meio torto. Pronto. Tá lá em Mateus capítulo 13, versículo 58. Aqui é Jesus, o Filho de Deus. Olha o que diz na palavra do Senhor. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Jesus não realizou muitos milagres. Qual que era o lugar que ele estava? Nazaré. Região de Cafarnaum. E esse lugar onde ele passou cerca de 30 anos da vida dele. Nasceu lá em Belém e depois ele vai, em certo momento da sua vida, sua família, eles vão se instalar lá em Nazaré. Nazaré é uma cidade que, segundo os estudos, ela teria na época de 300 a 600 pessoas. Né? Não chega a ser uma cidade, é bem menor que um bairro, não é verdade? Um bairro com 300 pessoas, um bairro com 600, é um bairro pequeno. E era um lugar onde, aquilo que eu falei para vocês, lembra que eu falei da frequência? As pessoas que estavam reunidas ali, elas viviam numa frequência baixa. Pessoas que vivem em frequências baixas, em sintonia com essa terra, elas não têm fé. Elas não têm fé. Elas não têm fé e essa característica, ela envolve todo mundo ao seu redor. De maneira que o próprio Jesus estava ali. E aquele Jesus todo cheio de poder, todo poderoso. Olha, o homem mais poderoso que pisou na terra, o maior pregador. Olharam para ele e não acreditaram nele. Não acreditaram. Ficaram escandalizados. O que ele está falando aí? Aquilo. E por que eu estou dizendo isso para você? A Bíblia diz que quando Jesus vai até a sua cidade, e a sua cidade que ele estava lá vivendo, ouviu ele pregando, ficaram escandalizados, falou, eu sei quem é isso, e aquela cidade estava aqui embaixo. O que aconteceu? Jesus, a Bíblia diz, não pôde, ele não pôde, não é que ele não queria, não é que ele não queria abençoar aquela pessoa, não é que ele não queria curar as pessoas, a Bíblia diz, ele não pôde. E qual foi o material que foi usado para ele não poder? O material foi ausência de fé. De maneira que ele pega e sai dali. Natanael chega e diz assim, ele diz, pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Tem lugar que tem a frequência baixa, meu irmão. Não sai nada de bom dali. E às vezes você quer transformar aquilo que não quer ser transformado. E sabe o que acontece? Você desce também. Meu irmão, se o próprio Jesus saiu dali e fez coisas maravilhosas, por que muitas vezes nós insistimos em ficar na frequência abaixo dos outros? Aqueles que não creem. E o problema daqueles que não creem não é apenas só aquela coisa assim de que não crê, milagre. Não, as pessoas que não creem, elas roubam a nossa fé. É aquele filho que não corresponde. Já viu, né? Você está com aquele filho, você ora, aquele filho não corresponde. E de repente você se encontra num momento que a sua fé caiu, estava até que boa, mas foi tão minado, roubou sua fé. Aquele marido que não corresponde. Você está até que bem, né? Quando você encosta
junto ali, cai. Aquela família tóxica. E você diz, eu vou consertar a minha família, Deus vai me honrar no meio da minha família. Leia a Bíblia. Olha a história de Jesus. Veja que coisa interessante, que diferença, muitas coisas que você ouviu em púlpitos, em pessoas falando, coisas legais de ouvir. Mas quando você olha a Bíblia, você vê que não é nada disso. Não é nada disso, nada disso, nada disso. Então tem pessoas que nós podemos deixá-las, né? A gente escolheu, né? A gente escolhe pessoas, né? Os meus amigos eu escolho com quem eu vou andar, eu escolhi com quem eu vou me casar, eu escolhi ter filha. Tudo foi escolha, eu escolhi o lugar onde eu moro. E tem coisas que nós não podemos, né, escolher. Nós já estamos inseridos ali. E nós não podemos simplesmente dizer, eu vou largar esse filho, eu vou largar esse marido, eu vou largar, não. Mas eu queria dizer para você que você pode escolher não estar nos níveis baixos, você pode estar no nível do alto. Está em alta frequência. Então o Senhor diz assim para os apóstolos, em dados momentos, ele vem assim e diz assim para aqueles apóstolos, olha, eu estou dando a vocês chaves. Amém? Pega. Eu estou dando a vocês chaves. Com essa chave, o que você ligar vai ser ligado, o que você desligar vai ser desligado. Então, o que eu aprendi, aquilo que eu não posso me afastar, não posso separar, eu aprendi a desligar, virei a chave. Essa situação, essa pessoa, essas coisas que vivem roubando a minha fé, quando eu entro em contato com isso, minha fé diminui. Você vai lá e diz assim, eu uso a chave. E eu desligo essa chave na minha vida. Olha o que eu estou dizendo, não estou falando para você deixar de amar o filho, você deixar de amar seu esposo, deixar de amar sua família, não é nada disso. Eu estou falando de algo de reino dos céus. Coisa assim que você vai estar lá em lugares altos, você vai enxergar coisas que você não vê aí embaixo. Mas para isso você precisa aprender a desligar, a virar a chave do seu coração e dizer, estas coisas não vão mais roubar a minha fé. E fazer como Jesus. Jesus pega e sai daquele lugar com fé e realiza muitos milagres, coisas maravilhosas. Você foi chamado para viver uma vida de milagres. Você foi chamado para viver uma vida extraordinária. Você foi chamado para ver o que ninguém viu, saber de coisas que ninguém sabe. Você foi chamado para enxergar, Agora, para viver todas essas promessas de Deus na sua vida, no seu coração, você precisa aprender a desligar os roubadores de fé da sua vida. Tudo aquilo que rouba a sua fé, rouba a sua força, rouba tudo de você. Você precisa desligá-los, de maneira que eles não tenham mais o poder de roubar a sua fé, o reino da sua vida. A Bíblia diz que eles chicotearam Pedro. O Pedro aprendeu a desligar. Quando ele aprendeu a desligar, chicotearam ele, falaram, cala a boca, para de pregar. Ele disse, como posso eu, depois daquilo que eu tenho visto e ouvido, deixar de falar das coisas maravilhosas do meu Jesus? Oh, glória! Eu estou aqui para dizer isso para vocês hoje. Gente, não foi fácil chegar aqui hoje. Não foi fácil. Eu tive que desligar muita coisa, principalmente o velho homem aqui dentro de mim. Nós aprendemos a desligar as pessoas e precisamos desligar a nós mesmos. Coisas ruins, coisas difíceis, não podem mudar a essência de Deus que está em sua vida. Oh, glória!
A sua circunstância não define quem você é. Nazaré inteirinha estava incrédula, mas o Filho de Deus, ele continuava cheio de fé, cheio de alegria. Oh, meu irmão, meu amigo, minha amiga, enche o teu coração de fé, enche o teu coração de alegria. Aprenda a identificar os ladrões da sua fé. Feche a porta e mesmo que seja difícil na sua carnalidade, na sua humanidade, na sua personalidade, na unidade que for, você desliga isso e entra na espiritualidade divina e você vai ver o reino de Deus, o poder e a glória e os sinais seguirão todos aqueles que crerem. Os sinais seguirão você, não é você que vai seguir os sinais. Você vai aprender coisas maravilhosas. Vamos lá, vamos entrar na sintonia do reino, vamos permanecer nos lugares altos. Deus te abençoe. Deus coloque sobre você a luz, que resplandeça a graça sobre você. Que todo cansaço, toda fadiga que estão nos teus ossos seja desligada em nome de Jesus. Que o poder da enfermidade não tenha mais o poder de tirar a fé da sua vida. Que você possa olhar nos níveis altos e dizer: onde está a morte, a tua vitória? Não há vitória no reino do inimigo. No reino de Deus, nós somos mais que vencedores. Todo problema, toda assolação, toda ausência de recursos, eu estou desligando agora da sua vida. Eu desligo a ausência de recurso da sua vida, que os rios de Deus, que purificam e transformam o nosso ser, também tragam provisão sobre a tua mesa, sobre a tua casa, provisão sobre a tua família, sobre os que você ama, sobre os que estão ao seu redor. Que o reino de Deus, ele se mova na tua vida pela fé, que você possa começar a ver o poder e a glória que foram derramados na sua vida e as promessas do Senhor, oh glória, que uma a uma elas venham se cumprir na tua vida, na tua alma, no teu coração. Eu desligo da sua vida agora toda palavra maldita, toda palavra maligna, toda palavra que roubou a sua fé. Eu desligo da sua vida agora, em nome de Jesus. Todo espírito que tem usado pessoas para trazer mensagens para você, que destrói o seu coração, que faz de você uma pessoa enferma. Eu desligo as palavras que você nunca esqueceu. E quando você lembra, você chora, está desligado em nome de Jesus. Eu ligo você ao reino de Deus e tiro você agora de Nazaré e coloco você nos lugares altos. Oh, glória! Eu estava vendo a cidade de Nazaré agora, né? Pequenininha assim, lá na frente, uns 4, 5 quilômetros, está o Monte da Transfiguração. Olha, olha. Jesus saiu dali e foi até o Monte da Transfiguração. Lá ele conversou com Moisés. Lá Elias estava com ele. Oh, glória! Deixa eu falar uma coisa para você. Pare de andar com pessoas que têm pouca fé. Olha, veja assim. Olha, veja. Aquela pessoa tem algo de Deus para minha vida. Ande com ela. Você olha assim, olha aquela pessoa ali. Meu Deus. Meu Deus. Ande com ela. Ouça o que ela está falando. Não fique lá em Nazaré. Não fique com os incrédulos. Com as pessoas que estão com o seu coração nesta terra. Fique com quem tem fé. E você vai conseguir enxergar a revelação de Deus. Assim como foi com Jesus, assim será com você também. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.